Renato, eu vou chamar para essa conversa o Carlos Gustavo Poggio, que é professor associado de Relações Internacionais da Berea College, nos Estados Unidos. Professor, muito boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde, Renata. Prazer conversar com você e com quem assiste aí pela Record News. Prazer todo nosso, professor. Quero começar te perguntando sobre a situação dos eleitores indecisos, em especial os eleitores dos estados que são considerados estados chaves aí para a decisão das eleições. Como que ficam esses eleitores agora, depois desse atentado? Eles tendem a pender mais para um lado do que para o outro nesse momento? O importante para a gente entender as eleições americanas não é olhar o que vai acontecer nesse momento, né? Porque é fundamental a gente compreender que as eleições elas têm ainda 4 meses para acontecer. O que a gente está vendo é a convenção do Partido Republicano, que é o momento que vai oficializar a candidatura do Trump. Nós teremos daqui a um mês a convenção do Partido Democrata que vai oficializar a candidatura do Joe Biden, né? Ou de outro candidato, não sabemos ainda, mas é nesse momento que se começa de fato a campanha, né? Então, se a gente olhar historicamente, os números de pesquisa a esta altura da campanha tendem a não dizer muito sobre o que vai acontecer em novembro. Dito isso, me parece claro que no curto prazo, né, deve haver um movimento em torno do Donald Trump. Quer dizer, o que vem acontecendo para a campanha do Trump nas últimas semanas são notícias bastante vivas, né? Mesmo uma tragédia como esse atentado que aconteceu no sábado, acabou se revertendo em uma imagem muito positiva para o Donald Trump e acabou reforçando a imagem dele de força, que é uma imagem que ele quer para os seus eleitores, né? Ao passo que o Biden, por outro lado, teve um desempenho ruim no debate e isso reforçou a imagem do Biden de fraqueza, né? Que é um tema da campanha do Trump, que é a fraqueza do Biden versus a força do Donald Trump. Então, toda essa conjunção de fatores, né, mais a divisão que a gente tem visto no Partido Democrata, disputa agora dentro do partido se o Biden deve ou não ser o candidato, tudo isso tende a favorecer os republicanos e o Donald Trump. Porém, repito, sempre que a gente fala de política, a gente não pode, há 4 meses da eleição, fazer conclusões muito certas do que vai acontecer daqui a 4 meses, né? Aquele famoso ditado de que 4 meses é uma eternidade na política. Eu acho que é cauteloso antes de fazer afirmações sobre os impactos na eleição, porque muita água ainda pode rolar. O que a gente pode dizer é que, no curto prazo, a situação dos republicanos, a situação do Donald Trump, hoje, nesse momento, 15 de julho de 2024, ela é muito mais favorável aos republicanos que aos democratas. Professor, aqui é o Renato falando aqui. Boa tarde, professor. Eu queria saber se é possível que a agenda republicana mude depois desse atentado. Eles podem se voltar para pautas diferentes ou a tendência é que continue mais ou menos como já vinha acontecendo, defendendo as mesmas bandeiras dos últimos meses? Olha, Renato, eu não acho que vai, de novo, né, no longo prazo haver grandes mudanças, acho que as pautas defendidas serão as mesmas. Eu acho que o que a gente pode esperar é que, do ponto de vista tático, o Donald Trump, que é alguém que tem um faro político muito apurado, né, ele vai entender que este é um momento em que ele pode fazer um discurso talvez um pouco mais moderado do que ele faria normalmente, porque isso, do ponto de vista político, pode ser benéfico para ele, né? Ele pode, com um discurso mais moderado, atrair um tipo de eleitor, aproveitar esse momento de comoção em torno dele, né, que acabou de sofrer o atentado, ele pode atrair um tipo de eleitor que talvez não votasse nele. Ele já tem o eleitor mais aguerrido, isso não interessa o que ele fala, esse eleitor já vai votar nele, já está muito estimulado a votar nele, as pesquisas mostram isso, o atentado de sábado certamente estimulou ainda mais esses eleitores. Então, o Trump ele detectou, creio eu, uma abertura para poder fazer um discurso relativamente mais moderado, pedindo uma certa união. É claro que quando a gente fala de Trump, é união não em país, mas união em torno dele, né? E ele deve aproveitar esta oportunidade para fazer esse tipo de discurso. Não sei quanto tempo vai durar esse discurso. A gente sabe que o Donald Trump não é alguém que tem um estilo de política que preza pela moderação, né? Então isso não deve durar muito tempo, mas do ponto de vista tático, um discurso relativamente moderado em comparação ao que ele faria numa outra circunstância, faz sentido do ponto de vista político.
Professor, eu quero seguir ainda nessa linha das mudanças de estratégias de campanha depois do atentado contra Donald Trump. A gente sabe que Joe Biden não estava num momento favorável. Donald Trump estava aparecendo já nas pesquisas de intenção de votos como favorita a ocupar o cargo. E Joe Biden sofrendo uma pressão muito grande, inclusive dentro do partido, para que desistisse da candidatura à reeleição. Nesse momento em que ele precisa fazer uma campanha mais enérgica para reagir, ao mesmo tempo não pode fazer críticas tão duras a Donald Trump por conta do atentado, de todo o cenário que se instaurou a partir disso. Como conseguir reagir? O que se espera da campanha democrata a partir de agora? E quero te perguntar também se a troca do nome, se Joe Biden for substituído por um outro nome nesse momento, isso poderia favorecer o desempenho dos democratas ou piorar a situação do partido? Renata, você bateu numa tecla aí que é fundamental. Quer dizer, a grande estratégia democrata, pelo menos até o debate, era uma estratégia de preservar o Joe Biden o máximo possível, né? De alguma forma esconder o Joe Biden o máximo possível. Joe Biden não estava dando nem muitas entrevistas coletivas, ele não aparecia muito, ele não dava muitas entrevistas para redes de televisão, né? Nem coletivas, nem para redes de televisão. E, portanto, a grande aposta sempre foi no antitrampismo. A grande aposta sempre foi apostar essa ideia de que o eleitor, ao rejeitar o Donald Trump, vai votar no Joe Biden. Eu mesmo aqui conheço muita gente que vota no Joe Biden e que não gosta particularmente do Joe Biden, né? Não vai votar no Joe Biden, vai votar contra o Donald Trump. E as pesquisas, eu citei um exemplo anedótico, mas as pesquisas, elas confirmam essas minhas Professor, eu vou te interromper vou pedir desculpa, eu vou te interromper só num momento, porque os republicanos acabam de oficializar a candidatura de J.D. Vance como nome a vice ao lado de Donald Trump. O Renato tem mais informações, vai trazer para a gente nesse momento. Renato. Confirmado, Renato. A gente falou agora há pouco, né, que outros nomes já estavam descartados. Era questão de tempo, então, da oficialização do Partido Republicano, dentro da Convenção Republicana, do nome de J.D. Vance, que é senador por Ohio. J.D. é sigla de James David. James David Vance, senador por Ohio, eleito recentemente, em 2023, e que já vinha sendo um dos nomes mais cotados e agora confirmado, portanto, como vice na chapa de Donald Trump. Lembrando que na chapa de Joe Biden, a vice é Kamala Harris. Renata. Professor, eu quero inclusive repercutir isso com você. A gente viu aí a oficialização, então, do nome de J.D. Vance, né, como vice ao lado de Donald Trump. Quais pontos e quais características dele você avalia que tenham sido consideradas para essa escolha? E que mensagem os republicanos estão passando nesse momento com a escolha do nome a vice que foi anunciada? Já havia muito tempo que o J.D. Vance seria escolhido. Vamos lembrar que o J.D. Vance é alguém que ele surgiu a partir de um livro que ele escreveu. Ele era muito crítico ao Donald Trump, né? Ele chegou a comparar o Donald Trump em algumas mensagens a Hitler. Ele chegou a se definir como antitrumpista e fez uma total virada, né, nessa narrativa para se aproximar do Donald Trump quando ele concorre ao Senado por Ohio. Ohio é um estado em que o Trump imagina que deve ganhar, né? Um estado que a gente considera entre aqueles estados que são swing states, que são os estados importantes para essas eleições, mas que nos últimos anos tendeu fortemente ao Donald Trump, né? Então é possível que Trump leve o raio, mas a escolha por Vance, do meu ponto de vista, primeiro é alguém jovem, né, que contrabalança a idade do Donald Trump, traz energia para a campanha, e alguém que pode eventualmente ajudar o Donald Trump a ganhar votos, não apenas, quer dizer, em outros estados que ficam próximos ao raio, né, que são estados importantes para as eleições, como, por exemplo, o próprio estado de Wisconsin, que é onde está acontecendo a convenção republicana agora, Michigan e outros estados daquela região, Pensilvânia, que são estados que o Donald Trump teria que ganhar se ele pretende ganhar as eleições, né? Então, me parece que é uma escolha estratégica nesse sentido, seja pela juventude, seja pela questão geográfica que pode útil ao Donald Trump. Professor, o fato dele ter entrado há pouco na política também ajuda a reforçar esse discurso antissistema que Donald Trump gosta de reforçar?
Essa é uma questão que também pode ter entrado nos cálculos do Donald Trump, né? Ao escolher alguém que não tem uma longa carreira na política, ele está no seu primeiro mandato como senador por Ohio, começou recentemente uma carreira política, né? É muito jovem, tem um histórico de serviços militares, né? Se não me engano, ele esteve na guerra do Iraque, então ele tem alguns atrativos que podem ser interessantes para o Donald Trump. Mas, enfim, só a gente, tudo já indicava, né, que ele talvez fosse, de fato, o selecionado. Não há grandes surpresas aqui nesse sentido, já se especulava muito o nome do J.D. Vance e, portanto, me parece que essa escolha já estava em alguma medida delimitada, né, pelo próprio Donald Trump, e não houve grandes mudanças nos últimos dias naquilo que ele pensava, né? Então, entendo que é uma escolha que a grande questão do Donald Trump, na verdade, ele é uma figura muito forte, o Trump, né, ele tem a personalidade dele muito forte, e ele queria alguém que fosse leal a ele, né? Então, me parece que o Vance, teoricamente, deve ter passado nesse teste. Vamos lembrar que o último vice-presidente Donald Trump foi o Mike Pence, acabou a sua carreira de vice-presidente com pedidos de que ele fosse enforcado, né, pela multidão que invadiu o Capitólio no dia de janeiro. E o Donald Trump nunca, em nenhum momento, pediu que isso não acontecesse. Ele nunca, em nenhum momento, negou e disse que não, vamos baixar a poeira. Pelo contrário, o Trump hoje é alguém que quer perdoar aqueles que invadiram o Capitólio no dia 6 de janeiro. Então, não é um cargo, se a gente considerar o que aconteceu com o último candidato a vice, o último vice-presidente americano, talvez é um bom sinal para o J.D. Vance ficar esperto nos próximos anos, caso o Donald Trump seja eleito presidente. Professor, antes de fazer pergunta, só vou trazer aqui a frase, o anúncio feito pelo Donald Trump agora há pouco na sua rede social, a Truth Social. Ele disse o seguinte: após longas deliberações e reflexões e considerando os enormes talentos de muitos outros, decidi que a pessoa mais adequada para assumir o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos é o senador J.D. Vance, do estado de Ohio. Portanto, essa foi a afirmação feita agora há pouco pelo Donald Trump na rede social que ele criou. Professor, eu gostaria de saber, de agora em diante, o que a gente pode esperar da campanha dos democratas? Qual deve ser o caminho de Joe Biden, com todos os questionamentos dos últimos dias, mas depois do atentado e agora já definida a estratégia, mais delineada a estratégia já com um vice apresentado por Donald Trump, qual deve ser o caminho do Partido Democrata? O cenário que a gente tem no Partido Democrata hoje é de uma pressão muito grande sobre o Joe Biden para que ele desista da candidatura. Esta pressão, entendo eu, que só aumenta com o atentado ao Donald Trump e talvez o benefício político que isso deve dar para ele nas próximas pesquisas, né? E, por outro lado, nós temos o próprio Joe Biden, que já tem várias entrevistas, já deixou mais do que claro que ele não tem a menor intenção de deixar de ser candidato, né? Então, se ele tiver... Ou seja, o que isso nos coloca? Nos coloca que a única chance do Biden deixar de ser candidato, e essa é uma escolha que cabe exclusivamente a ele, é aumentar a pressão sobre ele, né? Então, a gente deve esperar um aumento de pressão para que o Biden desista, porque quanto mais tempo o Biden não tomar essa decisão, menos tempo os democratas teriam para fazer campanha com um novo candidato. Agora, é bem verdade que não é simples fazer essa substituição a essa altura do campeonato, né? O Biden já tem uma estrutura montada, já tem doação, tem dinheiro, tem pessoal, tem escritório, e essas coisas não se transferem assim tão automaticamente para um outro candidato, né? Quem doou para a campanha do Biden, doou para a campanha do Biden, não doou para a campanha do Partido Democrata em geral. Então, portanto, tem uma questão logística aí que é delicada e razão pela qual se consolidou muito fortemente nos últimos dias. Foi logisticamente mais possível, né, que faz mais sentido nesse sentido, seria a Kamala Harris, né? Então, o nome da Kamala Harris é um nome que surgiu porque ela já está na campanha do Biden, ela faz parte da chapa, então, logisticamente faria mais sentido a troca do Biden pela Kamala Harris. As pesquisas que saiam ao longo dessa semana, das próximas 2 semanas, juntamente com o aumento da pressão sobre o Joe Biden, pode eventualmente criar uma circunstância aí diferente. Mas até agora não há nenhum sinal, não há nenhuma indicação por parte do Joe Biden que ele tenha qualquer pretensão de não concorrer à presidência. Professor, eu quero continuar com o senhor levantando alguns pontos que podem ter sido levados em consideração pelos republicanos para a escolha do nome de J.D. Vance como vice ao lado de Donald Trump.
Num país como os Estados Unidos, em que a gente sabe que as vitórias políticas, geralmente elas são conquistadas a custo de bons bilhões de dólares aí, o fato dele ter uma capacidade de levantar grandes quantias para o partido pode também ter sido importante para a escolha do nome dele? Sem dúvida nenhuma, né? A gente sabe, por exemplo, quer dizer, uma questão, para a gente falar do Joe Biden, uma questão que tem acontecido entre as pressões para que ele deixe de ser candidato, é que doadores importantes, por exemplo, disseram que vão parar de dar dinheiro para a campanha do Biden, né? Então, você tem grupos importantes que doam milhões para o Partido Democrata, que doaram milhões para a campanha do Biden, que já disseram explicitamente que vão pausar qualquer tipo de doação enquanto o Partido Democrata não fizer uma troca. Então, você veja como isto é algo que é importante, né, na campanha, e é mais um elemento que adiciona para essa pressão. Do lado do Trump, o que a gente tem é um movimento que o Trump estava com alguma dificuldade para conseguir doações individuais, né, e essas doações aumentaram muito a partir, primeiro, da condenação dele, né, assim que ele foi, toda a condenação do Donald Trump era para o Trump uma oportunidade de mais dinheiro. Isso, de fato, estimulou eleitores do Partido Republicano, eleitores do Donald Trump a darem mais dinheiro para a campanha dele. E agora, com esse atentado, já tem mais uma onda de marketing, né, buscando angariar que mais pessoas doem dinheiro para a campanha do Donald Trump. Então, a gente deve esperar, e recentemente, até um mês atrás, a campanha do Biden tinha mais dinheiro em caixa que a campanha do Donald Trump. Recentemente, isso se reverteu e a campanha do Trump passou a ter, de acordo com os registros oficiais, mais dinheiro em caixa do que a campanha do Joe Biden. Professor, agora nós já sabemos, né, vice na chapa de Donald Trump, J.D. Vance, ele inclusive, após o atentado, atribuiu o tom da retórica da campanha de Joe Biden, responsabilizou a retórica da campanha de Joe Biden por esse atentado. Hoje, Biden deve discursar. O que a gente pode esperar desse discurso de Joe Biden no calor ainda dos acontecimentos, alguns dias depois, mas ainda no calor dos acontecimentos, depois da nomeação de um vice de Donald Trump? O que a gente tem visto, ele tem se manifestado, por exemplo, nas redes sociais. Hoje fez várias estações, já fez um raro discurso à nação do Salão Oval, né? Fez um discurso logo após o acontecido, e o discurso tem sido na mesma linha de pedir uma baixada na temperatura, né? De tentar atrair em torno de uma certa união nacional, que é o único papel disponível para alguém que é presidente da República. Joe Biden, além de candidato, ele é presidente. Portanto, quando acontece um atentado contra um dos candidatos a presidente, não cabe outro papel a quem é o presidente naquele momento, a não ser pedir uma união nacional. Ou seja, não poderia o Biden agir apenas como candidato e retrucar que a retórica do Donald Trump é pior do que a retórica dos democratas, a retórica do Joe Biden, né? Os republicanos dizem, o Joe Biden diz que o Trump é uma ameaça à nação. Ora, o Trump diz que o Joe Biden é uma ameaça à nação diversas vezes também. Então, não adiantaria para o Joe Biden ficar nessa disputa. A razão pela qual ele está numa posição muito delicada, né? Porque ele é obrigado, ainda que seja candidato a presidente, obrigado a agir como o atual presidente da República e, portanto, pedir uma certa união, e isso, de alguma forma, enfraquece os ataques que os democratas fariam ao Donald Trump. É claro, de novo, isso é algo no curto prazo, né? Vamos ver como as coisas vão se desenvolver daqui a um mês e meio. Professor, e aí ficam várias questões no ar nesse momento, né? Como ficam os discursos de campanha, mas também como ficam os atos de campanha, né? Porque a gente sabe que atentados como esse, eles podem inspirar outros. Então, fica uma preocupação também com a segurança, um reforço da segurança, mas uma dúvida também de como os partidos devem seguir agora com esses comícios, com esses atos de campanha mesmo. Quero te agradecer, viu, professor, pelas contribuições que o senhor trouxe para a gente, por ter nos ajudado a entender todo esse cenário da campanha eleitoral americana. Muito obrigada e uma ótima tarde para o senhor.